alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio publicado no portal Escola Dominical, portalebd.org.br, e também ali os slides, onde os irmãos têm o roteiro desta aula. Alguns irmãos reclamam, o irmão não repete a revista. Não repito mesmo. O objetivo do nosso trabalho aqui é trazer subsídios complementares à Escola Bíblica Dominical. O irmão já tem a revista em casa, tem um livro de apoio, tem a própria videoaula do comentarista do trimestre. Portanto, nós estamos aqui apenas para complementar este trabalho. E se o irmão tem alguma dificuldade na sequência, é só seguir os slides do nosso texto de aula, do nosso texto de apoio, que nós seguimos este roteiro. Também, durante a semana, o irmão pode colocar as suas dúvidas na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos as perguntas feitas nos comentários das nossas redes sociais. Também, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Essa reunião é realizada no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Também disponibilizamos 5 ou 6 outros textos de apoio desta lição dos adultos. Também publicamos slides, videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também disponibilizamos as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos nas lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e ainda angariará informações complementares para a lição da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para aprender a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E o nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estaremos estudando nesta lição que será ministrada no segundo domingo do mês de maio, que é o Dia das Mães, né? Uma celebração que surgiu na Escola Bíblica Dominical. O Dia das Mães, a origem do Dia das Mães, foi quando uma Escola Bíblica Dominical lá nos Estados Unidos resolveu homenagear as mães depois da morte da mãe de Ana Jarvis. Quando Ana Jarvis, a mãe dela morreu, ela ficou muito triste e os irmãos da igreja que ela frequentava resolveram fazer uma homenagem às mães, principalmente a mãe dela, e aí surgiu o Dia das Mães. É uma comemoração típica da Escola Bíblica Dominical. Surgiu na Escola Bíblica Dominical. E neste Dia das Mães, nós iremos estudar uma lição sobre duas mães. A lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. Uma certamente mãe, é a sogra. A nora, às vezes, ainda não se tornou mãe, mas é uma candidata a ser mãe.
o relacionamento entre nora e sogra. Olha quanto que se sabe como é difícil o relacionamento entre a nora e a sogra. É? O, existe aí, né, uma lenda popular, né, um estereótipo, melhor dizendo, da sogra. Né? Toda mãe, toda mulher é perfeita quando atinge a maternidade. Mas como a perfeição não é própria dos seres humanos, toda mãe se torna uma sogra. Né? Diz o povo por aí. Mas como é o relacionamento entre a nora e a sogra? Como deve ser este relacionamento? É um relacionamento difícil, nós vamos ver por que é um relacionamento difícil. Mas neste Dia das Mães, vamos então falar sobre o relacionamento entre nora e sogra. Para nós entendermos o relacionamento entre nora e sogra, é preciso que nós lembremos que Deus criou o ser humano sexuado. Deus quis que o homem fosse sexuado. Ele é o único ser moral sexuado. O único ser que tem conhecimento do que é o bem, do que é o mal e que é sexuado. Foi assim que Deus quis fazer o homem. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus quis que o homem fosse sexuado. Existisse o homem e a mulher. E só existem estes dois sexos. Não é gênero, não. É sexo. Sexo masculino, sexo feminino. Macho e fêmea. E os dois se complementam. É por isso que eu digo sexo, porque a palavra sexo quer dizer parte, porção. Por isso que nós temos as seções dentro de uma empresa ou de uma repartição pública, você tem as seções, a seção do pessoal, a seção do almoxarifado, porque a palavra seção quer dizer parte, fruto da divisão. E Deus partiu o homem em dois sexos, o masculino e o feminino. E os dois, quando se unem, formam a unidade, porque as partes formam o todo. É o que está escrito em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Homem e mulher são partes, por isso que são sexos. E, ao se unirem, formam a unidade. Quando eu leio este texto, quando eu medito neste assunto, eu me lembro da mais saborosa aula de matemática que eu já tive. Lá na pré-infância, na educação pré-infantil, né, na educação infantil, nós estudamos um dia na pré-escola sobre fração. E a professora levou um bolo, dividiu o bolo em partes e nos ensinou que cada parte daquele bolo era uma fração e que todas as partes formavam o bolo todo, a unidade. E eu me lembro bem desta aula, porque ao término da aula, ela entregou o bolo para que os alunos o comessem. Por isso foi a mais deliciosa aula e saborosa aula de matemática que tive na minha vida. Homem e mulher são partes que, unidos, se complementam e formam a unidade. Por serem partes, são distintos,
Homem e mulher são distintos. Deus os fez complementares, mas diferentes. Não há como querer fazer que um homem vire mulher ou uma mulher vire um homem, porque eles têm formação corporal diferente, formação hormonal, portanto, química diferente, porque eles têm mentalidades diferentes, eles têm a sexualidade diversa. A sexualidade envolve todos os componentes que tornam um homem homem e uma mulher mulher. Os componentes psicológicos, os componentes bioquímicos, os componentes morfológicos. Homem e mulher são diferentes na sua forma, nos seus órgãos, nos seus hormônios, enfim, são diferentes e se complementam. E a mulher, entre as suas peculiaridades, está a de ser mãe. Só uma mulher pode ser mãe. E ser mãe é, além de gerar com o pai o novo ser, abrigá-lo durante os 9 primeiros meses da sua existência. A mãe, ela passa a ser a hospedeira e a nutridora deste novo ser, que não faz parte do seu corpo. É um outro organismo, é um outro ser, é uma outra vida. Tanto que, por vezes, acontece de a mulher ter o seu sangue RH negativo e seu filho ter o sangue RH positivo. Isto poderá causar problemas, porque são seres diferentes, com DNAs diferentes, códigos genéticos distintos. Por isso, não é verdade que o filho seja parte do corpo da mulher. A mulher hospeda nela um outro ser. E isto é ser mãe. Ser mãe é, além de gerar uma nova vida como o pai, hospedar, nutrir e estabelecer com este novo ser um relacionamento todo especial. Surge, então, um relacionamento, uma intimidade entre mãe e filho. Aquele que está nas suas entranhas, aquele ou aquela que está em suas entranhas. Surge aqui todo um relacionamento, não só físico, mas também afetivo, sentimental, entre mãe e filho. O filho, antes de nascer, já reconhece a voz da sua mãe. O filho, antes de nascer, já recebe e sente o que sua mãe sente por ele. Se um filho é rejeitado pela mãe, isso ele já sente no ventre. Há uma intimidade muito grande entre mãe e filho, antes mesmo do nascimento. E quando a criança nasce, esta dependência da mãe persiste, porque o primeiro alimento do homem, que é um mamífero,
é o leite materno. E aí, aquela criança que antes de nascer já conhecia a voz da sua mãe, passa a conhecer o cheiro da sua mãe e aprende rapidamente que é a mãe que o alimenta, que alimenta este novo ser através do leite materno, este alimento fundamental para a constituição primeira do ser humano depois de nascido. A mãe era hospedeira e nutridora, e passa a ser depois a nutridora primeira da criança, do recém-nascido. Mas este relacionamento não cessa por aí. É através da mãe que nós teremos o início da nossa socialização. A mãe é o ser que mais nos aproxima, que nos traz a maior intimidade, porque fomos formados no seu ventre. E surge um relacionamento entre mãe e filho que é extremamente forte. É tão forte que o próprio Deus, ele diz que entre mãe e filho surge um relacionamento tão forte que é o amor materno. A mãe desenvolve por este filho um amor que é o mais sublime e mais elevado e mais excelente amor de origem humana que se tem. Lá em Isaías, capítulo 49, Isaías, capítulo 49, versículo 15, assim diz o Senhor pela boca do profeta Isaías. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor. O Senhor se esqueceu de mim. Esse é o versículo 14. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Com estas palavras, o Senhor diz que não há amor maior entre os homens do que o amor materno. A mulher dificilmente se esquecerá do seu filho, não terá compaixão dele. Mas ainda que isto aconteça, Deus diz que não se esquecerá do seu filho. O amor divino é o amor sublime. O amor de Deus é incomparável. Como diz o texto áureo da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira, não há como precisar este amor. Há um hino da harpa que eu gosto muito que diz: muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. O amor de Deus é sem par. Mas depois do amor de Deus, o amor mais sublime, o amor mais excelente é o amor materno. Porque a mãe, toda especialmente uma posição toda especial para que se estabelece com o seu filho. Nós já vimos
na lição de número 2, quando falamos sobre a predileção dos pais pelos filhos, nós vimos que os pais são participantes com Deus da criação e do sustento dos filhos. Eles participam com Deus da geração da nova vida e participam com Deus da criação, do sustento dos filhos. A mãe tem uma posição singular nisto. Por quê? Porque na geração ela não só fornece o gameta, o óvulo, assim como o pai fornece o espermatozoide, mas ela se torna a hospedeira desta nova vida e a nutre, a sustenta nos 6 primeiros meses, com exclusividade. Ela se torna, assim, o que a própria mãe de Jesus disse ser, a mãe do Salvador. Ela disse, Maria, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. A maternidade é o ponto alto da feminilidade. Uma mulher, ela atinge o ápice da sua condição de mulher quando se torna mãe. E é bem por isso que o diabo quer tirar da cabeça das mulheres o desejo de ser mãe. Hoje, muitas mulheres ou postergam o quanto podem ser mães, ou definitivamente não querem ser mães. Todo este pensamento é um detrimento da figura feminina, porque a sublimidade da mulher está em se tornar mãe, porque ali ela assume uma condição sem igual e que o homem não tem como exercer de participante com Deus da geração e da criação e sustento de uma nova vida. A mulher, Deus concedeu este privilégio, esta prerrogativa exclusiva de ser mãe. E por ser mãe, além de ela participar de uma forma toda especial da geração e do sustento de uma nova vida com Deus, ainda faz com que seja a portadora do amor mais sublime que existe entre os homens. E como Deus é amor, a mãe, como nenhum outro ser humano, se aproxima e se assemelha e se conforma à imagem de Deus. Porque Deus é amor. E a mãe é a pessoa que mais e melhor ama na face da terra. Então, os irmãos, vejam que ser mãe é algo muito profundo do ponto de vista espiritual. É algo extremamente profundo. Pois bem, um dia, este filho que tem este relacionamento tão íntimo, tão profundo com a mãe, este filho deixa o pai e a mãe e se apega à sua mulher, cumprindo o que Deus quer. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua
mulher. Gênesis 2:24. Ele deixa a mãe e se une a outra mulher, que é a sua mulher, que é a sua esposa. E com ela forma uma só carne. Estabelece-se aqui um novo relacionamento igualmente profundo, igualmente marcado pelo amor, que é o relacionamento conjugal. Um relacionamento de comunhão de vida, um relacionamento de compartilhamento total de vida entre o marido e a mulher. O filho deixa a mãe e agora se une à mulher e vira marido. E com esta mulher, ele vai estabelecer um relacionamento extremamente profundo. Tão profundo que é a figura, o símbolo, o tipo do próprio relacionamento entre Cristo e a igreja. Paulo diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Esse é o relacionamento conjugal. O filho deixa a mãe e vira marido, tendo que amar a sua mulher, entregar a sua vida por ela, sustentá-la, provê-la, alimentá-la, ter com ela um projeto de vida. E aqui, então, nós temos a origem da possibilidade do conflito entre a sogra e a nora. O filho que tinha um relacionamento profundo desde a concepção, dependendo inteiramente da mãe, dela auferindo os primeiros conhecimentos, as primeiras emoções, os primeiros alimentos, com ela tendo um relacionamento profundo, sendo alvo do mais sublime amor de origem humana, ele agora corta o cordão umbilical, rompe este relacionamento e vai se unir a uma mulher que ele vai amar como a si mesmo, a ponto de entregar a sua vida por ela,
que vai sustentá-la, que vai compartilhar com ela todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, todos os seus planos, todos os seus projetos, que vai começar a viver com ela até a morte e com ela gerar novas vidas, demonstrando a ela um amor que tem por referência o amor de Cristo pela igreja. Uma mulher que tanto amou o seu filho, agora o perde para outra mulher que será amada por ele, como Cristo ama a sua igreja. E sendo as mulheres como são, e outra peculiaridade do sexo feminino é a aguçada sensibilidade, a emoção à flor da pele, a emoção e o sentimento como iniciativa de atitude. É evidente que é possível, é provável que haja um conflito entre a mulher que tanto amou aquele homem, que saiu de seu ventre, e aquela mulher que agora é amada por este homem, que passa a compartilhar a sua vida com ela. A mulher que perde e que continua amando da forma mais sublime que um ser humano pode amar. E a mulher que ganha e que é amada e ama e se sujeita a este homem com quem resolveu compartilhar o resto da sua vida. A mulher que perde, a mulher que ganha, a mulher que ama, a outra mulher que ama. Há, então, grande probabilidade de haver um conflito entre estas duas mulheres com relação ao mesmo homem, o filho da sogra, o marido da nora. Como evitar este conflito e como superá-lo? A palavra de Deus nos ensina. E o exemplo que a Bíblia nos dá e que nós iremos estudar é o exemplo clássico, também outro caso clássico. Quando nós falamos de sogra e de nora, não há como não nos lembrarmos da história de Ruth e de Noemi. De Noemi, a sogra, e Ruth, a nora. O relacionamento desta sogra e desta nora é tão exemplar, é um relacionamento que é tão forte, que a expressão que Ruth dirige a Noemi, quando diz que vai segui-la para Israel, é a própria expressão máxima da Bíblia de fidelidade num relacionamento. Quem já não ouviu em casamentos esta expressão que não é de um casal, é a expressão de uma nora para uma sogra. Ruth 1:16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
Esta expressão é até utilizada em casamentos, como eu disse, porque parece ser expressão tão forte de fidelidade que nos remete aos laços do matrimônio. Mas, na verdade, são palavras de uma nora para uma sogra. E por isso, quando vemos a vida de Noemi e de Ruth, nós temos aqui a perfeita demonstração de como deve ser o relacionamento entre uma nora e sua sogra. A família de Noemi tinha como chefe a Elimeleque. Elimeleque era um homem de Belém de Judá, uma cidade da tribo de Judá, onde depois haveria de nascer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A família, a cidade que era a naturalidade da casa de Davi, da família real. E o livro de Ruth, escrito segundo a tradição judaica por Samuel, ele foi posto na Bíblia Sagrada precisamente para nos dar a origem da casa de Davi. Samuel foi inspirado pelo Espírito Santo para registrar esta história, para legitimar, para demonstrar que era do propósito divino que Davi reinasse sobre o povo de Israel. Lembremos que Samuel não chegou a ver Davi reinando, embora tenha sido ele quem ungiu a Davi como rei, lá, unção por ordem de Deus. Vocês não sabem que Davi foi ungido rei 3 vezes. Por ordem de Deus, por Samuel, depois pelos seus irmãos da tribo de Judá, seus conterrâneos, digamos assim, da tribo de Judá, e depois, finalmente, por todo o Israel. Elimeleque era um homem que demonstrou uma descrença em Deus. Elimeleque viveu no tempo dos juízes, né? Nós estamos falando que Samuel registrou esta história, Samuel é o último juiz, e Elimeleque tem um nome que significa Deus é o meu rei. Mas ele negou nas suas atitudes e nas suas condutas o seu próprio nome. O que quer dizer que contrariou a vontade de Deus. Elimeleque, quando houve uma fome na terra de Israel, ele resolveu imigrar para Moabe. Soube que Moabe estava em boa situação econômico-financeira e Elimeleque, então, resolveu abandonar a terra de Israel para ir morar em Moabe. Esta atitude de Elimeleque mostra a sua descrença em Deus. Naquele tempo, se entendia que os deuses de cada nação cuidavam da sua própria nação. Então, o Deus, por isso que Deus era chamado Deus de Israel, embora ele fosse o único e verdadeiro Deus, e este era o ensino que era o primeiro ensino dado aos israelitas, o Shema Israel, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Elimeleque entendeu que a fome em Israel o impedia de continuar vivendo na terra escolhida por Deus. Ele não levou em conta a promessa de Deus de dar aquela terra, de dar leite e mel na terra prometida. E ele, então, diante da fome, abandona a sua terra, abandona Belém e vai morar em Moabe, juntamente com sua esposa, Noemi, e com seus filhos, Malom e Quilion.
Este gesto demonstra que Elimeleque não cria em Deus. Mas veja que não era por causa só da fome que Elimeleque tomou esta atitude. Os nomes dos seus filhos já revelam que Elimeleque era um homem que não cria em Deus, que não cria nas promessas de Deus. Porque Malom significa doença e Quilion significa definhamento. Então, já de muito tempo, Elimeleque alimentava uma decepção, uma contrariedade em relação a Deus. Por causa da sua situação econômico-financeira, por causa das dificuldades da vida, ele deixou de crer nas promessas de Deus, ele deixou de buscar a Deus. E mesmo tendo sua esposa Noemi, cujo nome significa atraente, doce, agradável, ele não via a vida como algo atraente, como algo agradável, algo que lhe fosse do gosto. Tanto que colocou o nome de filho de doença e o outro de definhamento. Elimeleque partiu para a terra de Moabe e com disposição de não voltar mais. Veja Rute 1 e 2. E era o nome desse homem Elimeleque e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Elimeleque queria renegar a sua cidadania israelita. Tanto é verdade que quando se estabeleceram em Moabe, Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas. Rute foi tomada em casamento e Orfa, a outra moabita que também foi dada em casamento. Eles foram para ficar em Moabe, não voltar para Israel. Não queriam mais ser israelitas. Não queriam mais servir a Deus. Pelo menos Elimeleque. Malom e Quilion casaram com mulheres moabitas. Mas Noemi seguiu seu marido. Nós acabamos de ler que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido. Seus filhos se casaram com mulheres moabitas. E vejam que os moabitas não podiam entrar no tabernáculo. Por causa do episódio lá de Baal Peor, onde mulheres moabitas desvirtuaram muitos jovens israelitas. Mas os moabitas, as mulheres moabitas, o casamento com mulheres moabitas, a estada na terra de Moabe, não fez com que a família deixasse de servir a Deus, ou pelo menos servisse aos ídolos. Não há notícia no texto bíblico de que Elimeleque e sua família tenham se envolvido com a idolatria de Moabe. Por quê? Porque existia uma mulher que servia a Deus naquela família, que cria em Deus, que era Noemi. Quando vemos o desenvolvimento da história, e nós acabamos de ler aqui a expressão de Ruth dizendo: o teu Deus é o meu Deus. Noemi falou a respeito de Deus para suas noras. Noemi ensinou seus filhos e eles não caíram na idolatria. Embora tivessem casado com mulheres moabitas, certamente incentivados e estimulados a isto por Elimeleque, eles não passaram a adorar os deuses dos moabitas. Eles se mantiveram o povo de Deus, ainda que em terra estrangeira, graças a esta mulher sábia, porque Salomão diz
que a mulher sábia edifica a sua casa. Noemi cuidou dos seus filhos como mãe, os criou e os sustentou, os admoestou na doutrina na doutrina do Senhor. Os criou na doutrina e na demonstração do Senhor. Gerou em Malom e em Quilion valores e fé em Deus, que os impediu de cair na idolatria. Mas o fato é que 10 anos estando em Moabe, Elimeleque morre, assim como Malom e assim como Quilion. Os projetos de prosperidade material de Elimeleque, o inconformismo de Elimeleque com o que ele achava que era a miséria, a pobreza que havia na terra de Israel. Tudo isso caiu por terra. Em Moabe ele não ficou rico. Em Moabe ele não teve prosperidade. Em Moabe ele morreu, assim como seus 2 filhos. Não tiveram filhos, não tiveram descendência e deixaram 3 mulheres viúvas e desamparadas: Noemi, Orfa e Ruth. Quando não estamos na vontade de Deus, quando agimos por conta própria, como estudamos na lição de número 1, quando não cremos nas promessas de Deus, quando queremos dar um destino às nossas vidas, pensando nas coisas materiais, nas vantagens deste mundo, sem crer em Deus, o resultado é a tragédia, é o desastre, é a morte. Lá estavam 3 mulheres viúvas e desamparadas: Noemi, Orfa e Ruth. Noemi, então, que cria em Deus. Noemi, então, que falara de Deus para suas noras. Noemi, que nunca perdeu a esperança e a fé em Deus, resolveu, então, voltar para Israel. Voltar para Belém. E comunica isso para suas noras. E aqui nós vemos como ela, Noemi, se relacionava com as suas noras. Veja que Noemi não deixou de mostrar a sua fé e a sua esperança em Deus, mesmo que isto não era o sentimento do seu marido. Mesmo que este não era o ensino do seu marido aos seus filhos. Mas Noemi nunca interferiu no relacionamento conjugal de Ruth e de Orfa com seus maridos Malom e Quilion. Quando ela decide voltar para Israel, ela avisa as suas noras. Ruth, capítulo 1, versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo.
Noemi nunca interferiu no casamento dos seus filhos. E aqui, irmãos, nós temos o primeiro ponto basilar do relacionamento entre nora e sogra. É o princípio da independência, que é um dos princípios bíblicos da família. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. O varão tem que deixar o pai e a mãe. Pai e mãe são deixados. E o marido se apega à sua mulher. Há uma formação de uma nova família. E esta nova família é independente da família do pai e da mãe, da família dos sogros. Marido e mulher formam um novo lar. E neste novo lar não pode haver a interferência de sogro e de sogra, de pai e de mãe. O problema é que hoje em dia, pai e mãe fazem um puxadinho para o filho ficar morando à sua vista. Muitos deles tomando a refeição na própria casa dos pais. E isto irá destruir o casamento dos filhos. Porque pai e mãe vão interferir. Pai e mãe vão intervir no relacionamento entre marido e mulher. E isto contraria o que diz a palavra de Deus. A nova família é independente. A nova família, marido e mulher, tem que viver sós os dois, sem interferência dos pais. Cortou o cordão umbilical. Acabou o relacionamento que havia entre mãe e filho. Não estou dizendo que o filho vai abandonar a mãe. Não. O primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe. E honrar significa dar assistência, obedecer, mas agora há uma independência. Agora pai e mãe, sogro e sogra, não podem interferir na vida do novo casal. Eles vão construir a sua própria intimidade, eles vão formar uma só carne, vão aprender a se relacionar, vão adaptar as suas manias, vão adaptar o seu jeito de ser, vão modificar a sua maneira de ser, porque um vai se amoldar ao outro. E os pais não podem interferir. O casamento é o marido, a mulher e Deus. Só. Como diz o dito popular, em briga de marido e mulher, não se deve meter a colher. Pai e mãe não podem interferir na vida dos filhos. Noemi nunca interferiu na vida do casal de Malom Quilion, Ruth e Orfa. E quando ela resolve voltar para Moabe, para Israel, ela começa a ir e as noras vão junto, e ela então se toca. Ela então percebe que não havia mais razão de ser de Orfa e Ruth a seguirem. Noemi respeitava o livre-arbítrio das suas noras. E o princípio da independência diz que marido e mulher devem eles formar uma vida em comum. E Deus deu o livre-arbítrio. Não podemos interferir na vida dos nossos filhos, na vida conjugal dos nossos filhos. Hoje, muito disso tem se perdido. E quando nós saímos da vontade de Deus, o resultado nunca é bom, porque a palavra de Deus é a verdade.
Noemi, então, disse para suas noras para que elas voltassem à casa das suas mães. Veja que nem as mães de Ruth e de Orfa, que eram idólatras, que eram moabitas, nem elas interferiam na vida dos dois casais, que foram felizes até que a morte os separou. Noemi deixou as suas noras à vontade. E vejam, irmãos, que é na lei brasileira, como de resto no direito romano, o marido e a mulher são marido e mulher, conforme a lei brasileira, até que a morte ponha fim ao casamento, ou o divórcio. Agora, que interessante. Se eu me divorcio da minha mulher, a mãe da minha mulher continua sendo minha sogra. Sabiam disso? É. A mulher deixa de ser minha mulher, mas a minha sogra continua sendo a minha sogra. Tanto que eu não posso casar com ela, porque a lei proíbe que o genro case com a sogra. Ser sogra para sempre. Mas mesmo assim, Noemi disse para que as suas noras voltassem à casa de suas mães, casassem novamente, fossem felizes, porque eram moabitas. Os moabitas não seriam bem-vindos em Israel. Noemi sempre respeitou a independência dos lares dos seus filhos. Esse é o primeiro ponto do relacionamento entre nora e sogra. É a sogra respeitar a independência do novo lar. Saber que cortou o cordão umbilical. Agora não há mais aquela dependência, não há mais aquela profundidade do relacionamento materno, porque surge agora um novo relacionamento, igualmente profundo e que é atual, e é novo, e deve prevalecer até a morte do cônjuge, que é o relacionamento conjugal. Sogras, não interfiram na vida conjugal dos seus filhos. Está aí o segredo da felicidade. Noemi vivia um momento trágico da sua vida, mas ela manteve a independência das suas noras. Orfa voltou para a casa de sua mãe, mas Ruth, nessa expressão que lemos aqui, foi peremptória. Eu quero servir ao Deus de Israel. Eu quero continuar com a senhora. E aí Ruth, como que adota a Ruth, e aí Noemi, como que adota a Ruth como sua filha. Mas veja que Noemi respeitou tanto a decisão de Orfa quanto a decisão de Ruth. Ruth 1:18. Vendo ela, quer dizer, a Noemi, pois que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim foram-se ambas até que chegaram a Belém. Então, os irmãos vejam que o relacionamento entre Ruth e Noemi era pautado pela independência de Ruth em relação a Noemi, enquanto uma mulher do seu marido, que era filho de Noemi, mas Noemi, ela nunca interferiu. E elas então vão para Belém. Ao chegar a Belém, a recepção não foi boa. Noemi volta viúva, Noemi volta desfilhada, e Noemi volta na companhia
de uma moabita, igualmente viúva e desfilhada. Para os padrões culturais de Israel, Noemi era uma amaldiçoada e vinha na companhia de uma mulher, de uma etnia, de uma nação mal vista, tanto que Deus não permitia que os moabitas entrassem no tabernáculo. Noemi percebe esta reação do povo e ainda diz: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E aqui nós temos uma outra lição. A sogra não pode despejar sobre a nora as suas decepções, as suas contrariedades, os seus fracassos. Noemi podia descontar na Ruth ou na Orfa, dizer que elas eram a causa da tragédia, porque elas eram mulheres moabitas, mulheres amaldiçoadas. Poderia praguejar contra Elimeleque pelo seu comportamento de descrença em Deus, de desesperança em Deus. Poderia ter criticado os seus filhos por terem casado com mulheres moabitas. Não! Noemi serviu a Deus, testificou de Deus para suas noras, tanto que uma delas se converte e resolve vir para Israel, mesmo sabendo que seria discriminada, mas porque Noemi sempre respeitou o livre-arbítrio e soube dos seus limites como sogra. E Noemi vem e diz para o povo: me chamem Mara. Deus me tem dado grande amargura. Mara quer dizer amarga. Mas ela não descontou a sua amargura na sua nora. Pelo contrário, quando chegaram a Israel, Ruth, que era conhecedora da lei de Deus, como é que Ruth conhecia a lei de Deus se ela era moabita? Porque Noemi havia ensinado. Noemi, sem interferir no relacionamento conjugal, ensinou a lei para as suas noras, ensinou os costumes de Israel para as suas noras, impediu que a idolatria entrasse na casa das suas noras, não por imposição, não por interferência, mas por proposta, por proposição. As sogras devem orientar as suas noras, como as mulheres mais velhas devem orientar as mulheres mais novas. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo. Timóteo não, Tito. Tito, capítulo 2, versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. A sogra tem que fazer com a nora o que tem que fazer com todas as mulheres novas. Veja que Paulo está orientando Tito como as mulheres idosas deveriam se portar diante das mulheres novas na igreja. E a sogra, ela deve se limitar a isso. Enquanto mulher idosa, em primeiro lugar, ser séria no seu viver. Tem que dar testemunho em primeiro lugar.
Tem que ser uma boa esposa, uma boa mãe, para poder ensinar alguma coisa para a nora. Tem que ser santa, não caluniadora. A sogra não deve ficar criticando, falando mal da nora para todo mundo, principalmente para o seu filho. Ela não está agindo bem? Fale com ela. Ela não tem diálogo com você? Ore! Mas não fique criando intriga entre marido e mulher. Não tem nada que falar com seu filho a respeito da sua nora. Não é assunto seu. Seja séria no seu viver. Seja mestra no bem, não na fofoca, não na mentira. Ensine a mulher nova a ser prudente. Mas a sogra fica falando o que não deve, indo até a casa do filho para ficar dando palpite. Isso não é coisa de sogra. Não é a função que Deus quer que a sogra faça. Ela tem que ser prudente, ensinar a ser prudente com um exemplo em primeiro lugar. Falar o mínimo possível. Ser cautelosa nas suas palavras. E tem que ensinar a sua nora a amar o marido, que é o seu filho. A amar os seus netos. A que elas sejam moderadas, castas, sejam boas donas de casa. É esse o ensino. Que não é o ensino da sogra para a nora, mas a sogra deve ensinar todas as mulheres novas, inclusive a nora. Mas ter muito cuidado, porque com a nora não pode interferir no relacionamento conjugal. É assim que Noemi fazia. Noemi chegou a Belém e Ruth, que conhecia, porque ensinada pela sua nora dos costumes de Israel, ela sabia que ela era uma mulher viúva, Noemi já estava idosa, não tinha condições de ir respigar a colheita, as espigas. Os pobres e os órfãos, eles podiam colher aquilo que caía dos colhedores. Isso era a lei da respiga. E Ruth foi colher, foi trabalhar dentro da lei de Deus, como tinha sido ensinada por sua sogra. E Noemi a incentivou, a estimulou, a orientou. Ruth tudo fazia com permissão de Noemi, porque agora, nessa situação, Noemi estava sendo como uma mãe para Ruth. Aqui o relacionamento até muda um pouco, porque não há mais o filho. O filho já tinha morrido. Por isso, Noemi podia orientá-la muito a miúde, porque não existia mais o filho, o marido. Isso não era mais interferência na vida conjugal. E Noemi vai orientando Ruth, mas sempre preservando o livre-arbítrio de Ruth. Ruth vai colher espigas, cai em sorte a porção de Boaz, que era um dos remidores da família. Noemi, então, explica a Ruth que ela deveria trabalhar com dedicação. Boaz se impressiona pelo amor, pela dedicação, pelo serviço, pelo respeito que Ruth tinha por sua sogra. E se apaixona por Ruth. Ruth segue todas as instruções de sua sogra.
para pedir a remissão. E Boaz vai e a rime. E aí nós temos o casamento de Boaz com Ruth. E Ruth tem um neto, tem um filho, que é Obed, que é como se fosse, que é o neto de Noemi, porque como Boaz remiu o patrimônio de Elimeleque, ele também casou-se com Ruth para dar descendência a Elimeleque, legalmente falando. E Obed, então, era legalmente neto de Noemi. E Noemi viu a continuidade da sua descendência, porque soube se portar como uma sogra, porque soube se portar convenientemente como sogra. Deus lhe deu o prazer de ver o filho do seu filho. E mais do que isso, de Noemi ver que a sua linhagem, e ela nem soube disso, mas a sua linhagem transformou-se na linhagem do Messias, do Cristo, do Salvador, da linhagem real de Israel. Obed era o avô de Davi. E tudo porque uma sogra soube comportar-se. Porque uma nora moabita soube crer em Deus e soube se comportar como nora, buscando a orientação da sogra. Porque a nora tem que respeitar a idade da sogra. Respeitar que a sogra é a mãe do seu marido. Aquela pessoa que mais ama sublimemente o seu marido. E deve entender a dificuldade que ele dá com o rompimento desse relacionamento tão profundo. É por isso que as noras, quando se tornam mães, passam a entender mais as sogras. E as noras devem seguir a orientação das sogras, principalmente quando elas se portarem como mestras no bem, quando elas fizerem que você seja moderada, casta, boa dona de casa, que ame seus maridos, que ame seus filhos. Ela vai estar querendo o seu bem. Ela está fazendo o que toda mulher idosa deve fazer. E como sogra, ela quer o seu bem. Entenda sempre isto. Quando ela não está interferindo no relacionamento conjugal, mas ela está querendo o seu próprio desenvolvimento. Porque faz parte da sogra querer o desenvolvimento da sua nora para o bem do seu filho, a quem ela tanto ama, e para o bem dos seus netos. E fazendo assim, o Messias vem. Jesus se manifesta, trazendo a sua bênção, trazendo o seu amparo. Ruth entrou na genealogia de Jesus, porque soube se comportar como uma nora. Ruth entrou na genealogia de Jesus. Por quê? Porque a sogra a bem orientou. Quando uma sogra e uma nora cumprem a palavra de Deus, todos nós entramos. O filho, a sogra, o genro, o sogro, o filho, o neto, o marido, todos entram na família de Jesus. Amém.